Fala galera, estamos aqui para fazer mais um episódio e antes de apresentar o convidado, eu quero aqui me desculpar com vocês que a gente passou uma semana e um ou dois dias, não lembro exatamente, sem gravar nada, por conta de alguns problemas pessoais. E hoje estamos voltando e com um tema que tá em alta aí e tem um cara que é especialista no assunto, que é o David. Ele é professor de história, é diretor de colégio. Fala um pouquinho aí, David, da tua história. Maravilha. Primeiro, agradecer o convite, Luiz. Todo mundo, a equipe maravilhosa do Chamado Podcast. Tive a honra de receber esse convite. Fiquei muito feliz, na verdade, né? Então, eu sou o David, sou professor há 14 anos já. Embora tenha cursado História, minha área de atuação é Sociologia e Filosofia. Então, eu sou diretor de escola, né? Formamos uma escola lá em Arapiraca, Colégio Pop, a qual me orgulho muito de ser diretor pedagógico. E sou palestrante também, dou palestra sobre letramento racial. E mais recentemente, Como que é isso descobri... letramento racial talvez seja até um próximo episódio pro podcast de vocês. E mais recentemente, aliás, mais brevemente, né, vou assumir uma outra profissão, né, de ser pai. Minha filha tá para nascer agora no mês de julho, então essa certamente vai ser a profissão mais legal que eu vou desenvolver nos próximos anos que restam na minha vida. Mas é isso, atuo na educação básica de ensino médio, preparação para vestibular, concurso público, e a gente sempre gosta de debater e trazer informações pertinentes àqueles curiosos que querem saber sobre determinados assuntos. Que massa, velho. Eu quero falar dos patrocinadores, né? Algumas pessoas que têm apoiado esse nosso projeto e têm acreditado nele, que é a Sandubaria do Natan, a Juliana Storymaker, a Costurazil, o Raizeiro Podcast, o Kevin Tenório e a Vital Barbearia. E também pessoas físicas como o Pastor Tyron e o Pastor Douglas Lima. Pessoal, eu quero começar entendendo sobre esse conflito aí, né? Conflito entre Israel e Irã. E algumas pessoas falam ser um conflito religioso, outras que é só por questões territoriais, petróleo, etc. Mas hoje eu tô aqui com um cara que vai me sanar as minhas dúvidas, pô. David, até que ponto esse é um conflito religioso? Até que ponto é um conflito geopolítico? Não, geopolítico ele é, Luiz. A gente precisa entender algumas situações importantes do que é o Irã. O Irã é uma nação gigantesca mesmo em território. Ele é muito grande. E a gente tem que fazer um recorte histórico do início do século XX até hoje para entender o que está acontecendo lá. Sim. O Irã, ele por muito tempo foi uma monarquia. Ele foi governado por reis. O termo em peça, porque embora eles sejam muçulmanos, eles são muçulmanos árabes, eles são muçulmanos persas. E um termo atribuído a essa condição é o termo Shah. Então eles foram governados por Shahs por muito tempo, certo? Em 1948, quando as Nações Unidas formam o território de Israel a partir de uma conferência dentro do território palestino, houve uma certa instabilidade dentro do mundo muçulmano. Sim. E o Irã foi um dos primeiros países a reconhecer a existência do Estado de Israel. Então você entende que a formação do Estado de Israel, no seu primeiro momento, ele já teve um aval, teve um apoio do Irã, ali em 1948. A instabilidade que nós conhecemos, ela ocorre ali na década de 50. Por quê? Porque em 50, a gente teve um governo, até 50 na verdade, tivemos um governo democrático. Desculpe, tivemos um governo democrático no Irã. Onde você tinha liberdades, né? Enfim, liberdades em todos os contextos. E qual era a situação do Irã naquele contexto histórico? O Irã, ele é um país riquíssimo em minérios, principalmente petróleo e gás. E o controle do petróleo do Irã, até a década de 50, pertencia ao Reino Unido.
Então é como você ter uma riqueza da sua nação no seu território. No entanto, quem administra e quem consome essa riqueza não é o seu povo, é uma nação externa, era a Grã-Bretanha. Então o que é que foi que houve? Essa condição democrática do Irã, ela vai até 53. Em 53, há um golpe financiado pelo próprio Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, na verdade, onde toda aquela condição democrática deixa de existir e volta um governo do Shah, do Reza Pahlavi. E essa ditadura, aliás, esse restabelecimento de monarquia é conhecido como uma ditadura sanguinária. E essa ditadura sanguinária, ela aproxima o Irã do Ocidente. E no caso já é esse do islamismo. Não. Aí já é outra Por parada. isso que eu estou querendo fazer esse recorte histórico. No início da formação do território de Israel, o Irã ele apoia pela presença de uma monarquia. Sim. Na década de 50, existe um governo democrático pela estatização do petróleo, porque os caras eram contrários ao fato do petróleo do Irã ser administrado pela Inglaterra. Eu já disse aqui 3 palavras, disse Reino Unido, Inglaterra e Grã-Bretanha. A gente futuramente pode fazer essa diferenciação, porque são 3 situações bem interessantes, geopolíticas inclusive. Aí em 53, os Estados Unidos eles apoiam o Shah Reza Pahlavi para eles voltarem ao poder. Sai a democracia, volta a monarquia. Compreende isso? Sim. E de 53 até 79, porque a Revolução dos Ayatolás, a Revolução Xiita, é de 1979. O que é que ocorre de 53 a 79? Um banho de sangue. Literalmente um banho de sangue. Por quê? Porque agora eles voltam com força total. Eles realinham a seu entendimento internacional aos Estados Unidos e passam a perseguir minorias. E entre essas minorias, incluem-se os xiitas. Sabe? Incluem-se outros grupos étnicos. Eu queria entender sobre essa parada de xiita, Shah, Ayatollah. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só concluir essa parte. De 53 a 79, você tem o governo do Reza Pahlavi. Em 79, existe uma intifada, existe um processo interno, uma revolução de fato, onde destitui os poderes do Shah. O que é que ocorre? Olha o que está acontecendo em 79 no Irã. O Shah, o Pahlavi, ele é deposto. Onde é que ele ganha abrigo? Nos Estados Unidos. Certo? Sim. A população quer que ele volte para o território iraniano e ele seja julgado sobre as novas leis. As leis, na verdade, do novo Estado. Seja condenado e seja julgado e condenado e cumpra a pena. Inclusive, a pena poderia ser o processo de morte. Só que ele está nos Estados Unidos. O que é que ocorre? A população está revoltadíssima com isso. A embaixada dos Estados Unidos ela é tomada pelo povo iraniano. Isso eu já estou falando da década de 80. Final de 79 e início de 80. E 80 especificamente. E lá, eles fazem reféns. 50 membros da embaixada, mais de 50, porque são 56, né? Quase 60, vou colocar assim, fazem e pressionam o governo dos Estados Unidos para que ele devolva, eu liberto os seus embaixadores, eu liberto toda essa galera que é do seu governo, em troca de você devolver para mim o ditador. Para que o Reza Pahlavi ele volte para o território iraniano e ele sofra as consequências pelo ato de mais de 30 anos de governo. E esses 30 anos de governo do Pahlavi são marcados, como eu disse, por uma situação sanguinária mesmo. Compreende? Aí havia uma troca. Quem estava no governo dos Estados Unidos era o Jimmy Carter, que era conhecido como sendo um cara moderado. Houve uma pressão interna, mais de 100 dias as pessoas ficaram sobre essa custódia do governo iraniano. Até que um agente da CIA, ele se passa por um produtor de cinema que está pedindo autorização para gravar ali no território iraniano, uma ficção científica e tal. Sim. E é exatamente a partir dessa estratégia que pessoas do governo
dos Estados Unidos entram lá e salvam 6. Os 50 são negociados depois. Salvam 6 desses membros da embaixada. Isso está tudo registrado num filme que foi, inclusive, vencedor de Oscar em 2012, chamado Argo, cujo o ator principal é o Ben Affleck, né? Sim. Então, na própria narrativa do filme, há uma campanha, eu vou chamar assim, de campanha sistemática de atribuir o Irã como sendo terrorista. Porque é isso que ocorre. Todos os países que não estão subservientes, que não estão a mando dos Estados Unidos ou do Ocidente imperialista, é chamado terrorista. Entende? Em 79, acontece um processo revolucionário xiita, onde inicia os governos dos ayatolás. Eu vou colocar isso, posso até... Eu acho que não é, desculpa te interromper, eu acho que não é só uma questão de oposição por oposição. Eu acho que também pelas atitudes dos caras, pô. Questão de desumano, não sei, velho, qual é a palavra, se existe essa palavra. Perseguição, morte. Vê, essas paradas. A Arábia Saudita é do mesmo jeito, Luiz. A Arábia Saudita é do mesmo jeito. É terrorismo do mesmo jeito. Mas por que a gente não tem nenhum tipo de intervenção dos Estados Unidos na Arábia Saudita? Porque são aliados. Sim. Compreende? E a Arábia Saudita, o monarca, o Bin al-Salman, ou alguma coisa assim, eu sei que termina com Salman, ele está tentando retirar toda essa trajetória autoritária da Arábia Saudita, investindo no futebol, nos esportes, na verdade. Porque quando você pensa em Arábia Saudita, você pensa no Al-Nassr, você pensa no Al-Hilal, você pensa no Cristiano Ronaldo, no Benzema, no próprio Neymar. Porque você retira, a Arábia Saudita... Tudo que tem de perverso, a Arábia Saudita agora, ela retira essa perseguição às minorias e os direitos humanos. Mulheres foram dirigir um dia desse, pô. Mulheres só puderam ter acesso à carteira de habilitação para dirigir veículos dentro do território saudita um dia desse. Então, falar sobre governos ditatoriais e opressão de minorias, a gente vai ter que colocar todos no mesmo leque. Consegue compreender? Porque, Sim. como eu disse, se não for subserviente aos Estados Unidos, a Arábia Saudita é subserviente. Então, ela não é ditadura. E a narrativa que o Ocidente assume é essa. Agora, todos aqueles que são contrários a um processo de soberania, porque o que o Irã deixa claro a todos os ouvintes e todos os que estão aqui conosco no chamado cast, eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa a essa retaliação que o Irã teve. Não sou favorável a nada. O que a gente está falando aqui é esclarecer de fatos. Sim. É esclarecer de fatos. Eu não sou pró-Irã, não sou pró-Israel. Não, de forma alguma. Eu quero que todo mundo que esteja aqui tenha honestidade intelectual para saber o que está acontecendo de fato. Certo. A soberania iraniana, ela foi afetada depois do ataque de 13 de junho que Israel promoveu, e eles tinham que devolver. Como é que você é um Estado? Como é que você é uma nação? Porque o que ocorreu, pessoal? Vamos lá, fazer esse recorte aqui. Em 13 de junho de 2025, o Estado de Israel, governado pelo Benjamin Netanyahu, decidiu atacar o Irã por vulnerabilidade. O que o Netanyahu deixou claro foi: nós vamos atacar o Irã porque esse é o momento mais vulnerável que eles demonstraram nos últimos anos. Eles não falaram lá sobre o Irã tá enriquecendo urânio e tal. Esse processo de enriquecimento de urânio acontece, sabe desde quando, camarada? Esse programa nuclear do Irã... Eu vi um cara falar que tem mais de 30 anos isso daí, né? É de 57. Quem estava em 57 no governo? O Shah. Não, eu vi o cara Reza Pahlavi. Eu vi o cara falar que o Netanyahu ele vem falando há mais de 30 anos que vai atacar porque tem... Não. Tem olha que coisa contraditória. Olha que coisa contraditória. Todo o programa nuclear que existe dentro do Irã foi instalado pelos Estados Unidos em 1957. Em 57. A Revolução Iraniana dos Ayatolás começa em 79. Quando é que os Ayatollah, primeiro Khomeini, foi o primeiro, o Ruhollah Khomeini, eu vou pedir até desculpa porque eu não sei falar os termos corretos, mas eu tenho certeza que a pronúncia é quase essa. Ele inicia o processo
pelo controle dos ayatolás em 87, ou seja, 8 anos depois da Revolução. E eles continuam. Eu não entendo muito de química, mas eu dei uma lida para me preparar para vir para cá. O urânio ele é um elemento químico muito importante para a preparação de armas nucleares, mas ele tem seus graus de pureza. E esses graus de pureza, para que eles possam ser desenvolvidos armas atômicas, tem que chegar em 90% de pureza. Depois do ataque que o Trump impôs nesse último final de semana, a principal usina de enriquecimento nuclear do Irã, que é aquela base de Fondal, estava com 83,6%, ou seja, teoricamente, pelas condições químicas, né? Sim. Tem um professor que gosta muito de colocar é um termo, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, não teria como desenvolver bomba. Entende? Qual é a sacada, Luiz? Esse conflito ele se dá a partir de várias narrativas ao longo do tempo construídas pelo próprio Irã. Porque o Irã, todo o povo iraniano entende os Estados Unidos como o grande Satã e Israel como o pequeno Satã. O que foi que ocorreu? Dia 13 de junho, depois dessa vulnerabilidade que o território iraniano ofereceu, o Netanyahu se aproveitou, bombardeia o Irã. O Irã devolve com forças, porque se você comparar a proporção de forças que o Irã devolve para Israel, não chega nem perto do que o Hamas devolveu. Do que os outros grupos, né? Sejam na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, seja no Líbano. Nenhum outro país atacou com grande quantidade de poderio bélico como o Irã fez. Tanto que mostrou a vulnerabilidade do próprio domo de ferro que o Estado de Israel bate no peito, dizendo: nós temos o maior controle aéreo antimíssel do mundo. Mostrou fragilidade. Isso. Porque a quantidade de mísseis que o Irã botou... Que não conseguiu interceptar. Que não conseguiu interceptar foi muito grande, entende? Aí o que é que foi que ocorreu? Eu quero muito que vocês entendam isso. Eu entendo hoje Israel como sendo aquele menino birrento, que inicia uma briga e não consegue continuá-la. Então ele começou esse conflito a partir desse discurso, e foi pedir: olha, me ajuda aqui. Aí os Estados Unidos foram. E, inclusive, o Trump, ele passa por uma situação totalmente possível de impeachment, porque a própria Constituição dos Estados Unidos, ela diz o seguinte: você só pode entrar em um conflito bélico, irmão, se o parlamento ele aprovar, ou se for uma ameaça direta ao Estado e à nação. E não tem nenhum tipo de ameaça ao Estado nem à nação dos Estados Unidos. Então o Trump ele passa por cima de todas as leis possíveis para mostrar novamente todo esse poder bélico que o imperialismo estadunidense possui. Eu estava assistindo um podcast esses dias com um cara, Daniel Lopes, falando lá no Inteligência Limitada, falando que tudo isso, no caso o apoio do Trump a Israel, nada mais é que é como se fossem etapas para ele chegar na China, por exemplo. Ele vai chegar... A Rússia estava muito ocupada, não pode entrar agora nessa briga porque está com a Ucrânia. A tensão da Ucrânia. Mas o Putin deixou claro, o governo russo deixou claro para o governo iraniano: estou à disposição. E aí esse cara fala que a Rússia ela não tem como ajudar agora, porque já perdeu muita força com a questão da Ucrânia, enfim. Aí diz que os Estados Unidos apoiam Israel, aí derruba o Irã e o próximo passo é a China. Tu acha que a gente está prestes aí a uma terceira guerra? Nós estamos prestes, Luiz, a um processo de terceira guerra, na iminência de uma terceira guerra, há muito tempo. Há muito tempo. O problema é o seguinte, por exemplo... Nós, há alguns meses, algumas semanas, não vou precisar os meses, tivemos uma questão novamente da Caxemira, uma tensão imensa entre o Paquistão e a Índia. Imensa. Mas qual é a diferença entre uma tensão na Caxemira, entre duas potências ali do Oriente, e uma questão Rússia e Ucrânia, por exemplo? O Paquistão tem bomba atômica declaradas. A Índia tem bomba atômica declaradas. Compreende? Você não tem esse... O leste europeu não é uma questão étnico-religiosa.
como o Oriente Médio ele está em conflito há muito tempo. O Golfo Pérsico é testemunho de conflito histórico, pô. Histórico. Então, eu não sei a sua idade, mas eu tenho certeza que por muito tempo na sua vida você escutou algum tipo de conflito oriundo dali. Por isso que eu te perguntei se existe alguma relação religiosa, porque quem é mais religioso, ou como a gente acredita que é uma parada sobre, se eu não me engano, são os filhos de Abraão, que aí tem Jacó e Esaú, e um foi para uma região, outro foi para outra, e aí ficou, de lá para cá tem essa treta. Uma das coisas mais interessantes que a gente consegue extrair disso é o seguinte, Luiz: todas as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, islamismo, cristianismo e judaísmo, possuem o mesmo radical. Todos descendem de Abraão. Todos descendem de Abraão. A outra situação mais curiosa é que para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a cidade santa é a mesma, Jerusalém. Então há um conflito sobre quem é que tem posse, quem é que tem acesso, quem é que tem a legitimidade de utilizá-la como cidade santa. No entanto, as coisas ficam nas ramificações pós-Messias. Pós-Messias. Por quê? Jesus de Nazaré, ele não é o Messias para os judeus. Ele é o Messias para os cristãos. E Cristo é um título judaico para Messias. Então a gente deveria ter um termo chamado Jesus de Nazaré, o nazarianismo, né? Tem até alguns autores que apontam o cristianismo como sendo um paulismo, porque foi Paulo de Tarso o maior propagador do cristianismo que nós conhecemos. Então você tem o seguinte: Maomé para os muçulmanos, e aí vem a resposta para a sua pergunta. Pô, xiita, sunita, Sim, pois bem. Porque a gente escuta vocês falando e... As duas maiores ramificações, em números absolutos, temos mais sunitas do que xiitas. No entanto, a gente cresceu ouvindo que os xiitas são radicais. Mas eles são radicais em qual aspecto? Eles são radicais no aspecto da interpretação do Corão. O Corão é o livro sagrado deles, certo? Sim. Para os xiitas, o sucessor de Maomé só pode ser alguém da linhagem direta dele. Consegue compreender? Sim, que no caso é esse Ayatollah. Seria um Ayatollah, certo? Sim. Para os sunitas, não. A principal diferença é quem é que vai ser, para fazer uma situação didática, entende o Papa como sendo o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana e também um chefe de Estado? Sim. Beleza? Pois bem, quem seria... Olha os termos, pessoal, é só para entender didaticamente. Quem seria o Papa para os muçulmanos? Para os xiitas, alguém da linhagem direta do profeta Maomé. Para os sunitas, não. Entende? Sim. Os xiitas acusam os sunitas de ocidentalizarem o Oriente. E a principal guerra está aí. Na interpretação da sucessão e nos moldes da cultura. Nos moldes da cultura. Como eu tinha dito anteriormente, dá uma olhada na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é vista como sendo uma monarquia islâmica. Então você tem ali uma monarquia voltada ao Islã. O que é o Irã? O Irã é uma teocracia dos ayatollahs, que seria, de fato, em trocar de miúdos, um representante de Deus. É um clérigo, é alguém que estudou muito, entende os preceitos da lei de Sharia, que é o restabelecimento do processo cultural na época do Maomé, que tem que ser colocado em prática. Então, utilizada em burca. Por exemplo, tem uma crítica, em 2022, tem uma crítica que boa parte da comunidade internacional aponta. Em 22, uma garota, ela foi assassinada pelo Estado iraniano porque ela não colocou um véu adequadamente. Entende essa situação? Tá, a galera disse, meu irmão, Eu tava vendo esses dias também aí que a mulher tava no quintal, tipo, tava tendo uma festa, a mulher no quintal da casa de uma amiga e ela tirou o véu e... Isso, e aí ela teve isso para determinadas... Teve que pagar uma multa altíssima.
Na verdade, você tem muitas questões que a gente fosse colocar aqui. Eu não gosto, eu não me sinto à vontade, Luiz, de fazer um processo de comparação acerca do... Toda comparação que eu fizer, à luz da ótica que eu terei, vai ser a minha cultura. Sim. Então, se a gente comparar o que o outro faz pela ótica que a gente tem, todos eles vão estar errados, né? Sim. Aí é péssimo isso. É péssimo. Aí o que é que eu gosto de fazer, que é um dos princípios da sociologia? A gente se isenta daquilo que nós concebemos para poder analisar cientificamente o que está ocorrendo. É exatamente esse meu processo da sociologia que eu tenho feito com o Irã. Eu me isento das coisas que eu tenho, estou analisando cientificamente. Então, para mim, é muito legítimo você ter sido atacado e responder, e revidado. Entendeu? Entendi. Mas me diz aí, pô, eu fico sobre essa questão dos Estados Unidos. Por que... qual o interesse dele com isso, assim, de intervir numa coisa que não tem nada a ver? Tu acha que o Trump, ele deve sofrer pressão dos apoiadores do Congresso, ou algo do tipo? Olha, como eu posso lhe responder essa pergunta? Para a gente não mudar de foco, não tangenciar o debate. Mas eu vou tentar ser muito preciso, Luiz. O Trump ganhou ganhando essa eleição. Ele ganhou em número de votos de eleitores, ele ganhou no Congresso, ele ganhou ganhando, entende? Então ele está numa situação que eu o tenho comparado com Reagan, com Ronald Reagan. O Reagan, ele é o símbolo da Guerra Fria. Na década de 80, quando ele assume, ele e a Margaret Thatcher são símbolos do neoliberalismo e do conflito diferente do Kennedy, dos outros que passaram. O Kennedy foi ali no final dos anos 60, mas o Reagan, ele é a configuração da geopolítica global que nós temos hoje. Porque os Estados Unidos, eles se mostram como sendo a maior potência bélica e econômica do mundo. Mas nunca antes tivemos uma ameaça sobre essa substituição de supremacia como nós temos agora. E nós temos agora essa ameaça de substituição feita pela China. Pela China. O Trump, ele foi eleito, Luiz e turma que está ouvindo, sob um discurso do American First, o América em primeiro lugar. Me lembra muito a doutrina Monroe, né, no final do século XIX, que foi América para os americanos. Então expulsou a decadente potência Espanha da região, da América, né, e começou a impor sua visão de mundo. O interesse que os Estados Unidos têm é o seguinte, veja. O Irã é uma base de instabilidade no Oriente Médio. E o Irã tem uma parte do controle do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é responsável por 20% de todo o trânsito de petróleo do mundo. É bem pequenininho, pô. São 6 km de distância de Omã para o Irã. Passa ali. E as águas mais profundas que tem para navegação de cargueiros de petróleo ficam do lado iraniano. Tá ligado? Então, se há uma derrubada, e inclusive o próprio vice-presidente, muitos ministros do Trump disseram, não temos a intenção de derrubar o governo do Ayatollah. Nós tivemos aqui uma reação para proteção, darará. O que é que ocorre? Se os caras controlam esse estreito, que não tem dono, o Estreito de Hormuz não tem dono, não é como o Panamá, que todo navio que passa pelo canal do Panamá, ele tem que pagar uma taxa para o governo panamenho. Sim. Mas se os caras estabelecem ali um controle total, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A Arábia Saudita tem 90% do seu escoamento de petróleo passando por esse território, por esse eixo, aliás, por esse estreito. 90% de todo o petróleo da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Os Emirados, todo mundo, na verdade, ali. Então, se tivermos o controle, aliás, se eles têm o controle daquela condição ali, boa parte desse petróleo, vai para onde? Vai para a China.
Se ele controla, ele pode impedir fluxo, ele pode taxar, ele pode criar barreiras e criar uma instabilidade. Porque boa parte do mundo hoje depende desse processo do petróleo. Ainda, né? Nós somos Existem, eu acho interessante, é um dado que foi um professor meu que colocou, eu não vou precisar muito bem se é assim a ordem, mas é assim, ó. As 3 maiores atividades econômicas do planeta são mercado petrolífero, certo? Extração, venda, comércio do petróleo. Sim. A segunda, o mercado financeiro como um todo, essa situação das bolsas de valores. E a terceira maior atividade econômica do mundo é o tráfico internacional de drogas. Então eu me lembro exatamente dessa informação e me pegou, porque, meu irmão, você tem petróleo, bolsa de valor e droga sendo nesse rankingzinho, poxa... Por isso que tem tanta gente que quer se aventurar nessas situações que... Mas o petróleo, ele é muito importante, ele garante poder, né? Ele garante poder. Então, uma das situações de guerra, boa parte das guerras que nós testemunhamos na história foi por controle de alguma coisa, para controle de algo. E o que os Estados Unidos têm empreendido ao longo desses mais de 80 anos de supremacia, há quem diga que a supremacia dos Estados Unidos ela vem pós-Segunda Guerra. Eu não volto um pouco antes, por isso que eu coloquei 80 anos. Nesses 80 anos de supremacia estadunidense, é pelo controle de algo. E nesse caso, vai ser controle petrolífero, de recursos minerais como um todo. Esses dias aí saiu, acho que foi anteontem, não lembro, final de semana, que ia ter um cessar-fogo e tal, ia parar. Não, essa tentativa de paz, rolou, né? Esses acordos de paz, porque Israel se antecipou, né? Já estava sendo tratado uma série aliás, em outros momentos. Israel se antecipa, mexe o tabuleiro todo. Observe que há uma condenação por boa parte dos governos. O que os Estados Unidos fizeram foi condenado. Foi condenado veementemente pelo governo brasileiro, exatamente pelo fato, Luiz, de ter sido utilizado uma arma nunca antes utilizada na história. Entendi. Que foram esses mísseis anti-bunkers colocados nessas... Foram 3 instalações nucleares que os Estados Unidos bombardeou no Irã. E essas instalações, a de Fordow, por exemplo, ela está a 80 metros subterrâneos. Ela está 80 metros abaixo de uma região, né, rochosa. E o poderio de você destruir um bunker, meu amigo, é muito alto. Então, nunca antes utilizado, não precisava, foi de surpresa também, porque quando o Netanyahu pediu ajuda para os Estados Unidos, o Trump disse que ia levar até 2 semanas para decidir se entrava ou não, e horas depois, tanto que é conhecido como o ataque o botão vermelho da meia-noite. É o botão vermelho da meia-noite. A operação Martelo, desculpa. Martelo da meia-noite. Botão vermelho não. Porque a gente sempre, nas conversas, ficam colocando, só apertar um botão, apertar o botão, e a representação desse botão é vermelho. Martelo da meia-noite. Ele bateu o martelo, foi na madrugada, todos os caças foram para lá e, meu irmão, bombardeio. O que a gente acha que são... o próprio Netanyahu disse, né? Mudou a história. Mudou a história primeiro pela utilização dessa arma que nunca foi testada antes, não em um conflito, né? Certamente os caras fazem teste, e a forma como foi feita. E eu queria muito destacar esse recorte. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel, vai a público e diz: primeiro vem a força, para depois vir a paz. Não faz sentido. O correto é vir um diálogo. Sim. O correto é vir um diálogo. Porque quando a gente usa a força, Luiz, é um princípio básico do ser humano. Se eu sou obrigado violentamente a alguma coisa, há uma tendência natural da reação. Compreende? Compreendo. E, por mais que você aceite essa paz, ela vai ser temporária. Porque você vai estar com aquilo... Vai. E você vai ter o sentimento de vingança ali sendo alimentado por N situações. N situações. E,
Como é que tá a China com relação a tudo isso aí? A China ainda não se pronunciou do ponto de vista oficial, certo? Bem como foi até uma coincidência, né? Porque alguns representantes do governo iraniano já estavam com viagem marcada para Moscou. Aí, na mesma semana do ataque, não é que os caras pós-ataque foram para Moscou para pedir apoio do Putin, não. Na mesma semana já estava com viagem prevista, o chanceler iraniano foi para Moscou e houve uma conversa. E o Putin disse essa situação de que estava na iminência de um conflito. Estava na iminência de um conflito. Nós estamos falando sobre situações históricas e essas situações históricas elas perpassam pela Guerra Fria. E a Guerra Fria, quando ela ocorreu, ela foi ideológica em sua maior parte. O conflito Estados Unidos e União Soviética foi um conflito capitalismo e socialismo. Ou capitalismo e pelo que algumas pessoas chamam de comunismo, que eu também tenho essa dificuldade de saber qual é a narrativa e a leitura que as pessoas possuem, né? Para não cometer uma fragilidade intelectual, a gente vai ficar na bipolaridade americano-soviética. Pois bem, a China ela passa por um processo revolucionário e a gente entende a China hoje como sendo uma China comunista. Mas a gente não pode atribuir a mesma posição da China em relação ao comunismo para a Rússia, não. Pô. A Rússia do Putin está longe, e bote longe nisso, está longe de uma União Soviética, do Gorbachev, do Khrushchev, do Stalin, está muito longe mesmo. A Rússia está se reorganizando economicamente. Compreende? Sim. Então, o problema é o seguinte. Para o Oriente, as duas maiores potências que existem, obviamente, são a Rússia e a China. E qualquer uma que apoie, qualquer uma das duas, imagine se forem as duas apoiando o Irã. Se as duas apoiam o Irã, as coisas, a escalada do perigo, ela aumenta ainda mais. Porque eu estou falando de duas potências que somadas dão mais de 6 mil ogivas nucleares. E 6 mil ogivas nucleares é literalmente acabar com a humanidade. Como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de especialidade em química, mas assim, pelas leituras e pelo que a gente já viu, você ter 6 mil, reitero, 6 mil ogivas nucleares contra 5 mil e pouco dos Estados Unidos, é você acabar o mundo em 24 horas. É você dizimar quase 8 bilhões de seres humanos assim, ó. Entende? Porque... Tu acha que se tu fosse assim, se fosse uma bet, se tu tivesse que apostar, tu acha que a gente tá mais perto ou estamos longe ainda de acontecer um conflito desse, uma guerra dessa? E outra, quais países entrariam? Olha, eu não vou ser leviano em lhe responder. Por quê? Porque assim... Tá só no campo da ideia, pô. Vai ficar no campo hipotético. Eu não vou... Porque, como eu disse desde o início, eu faço sempre aquela isenção, né? E faço a ciência. Se eu apostasse numa bet, olha só a pergunta. Pessoal, que quando vocês fizerem esse recorte, viu, Juliana? Quando você fizer esse recorte, entenda que foi um recorte de David Carlos dizendo o seguinte: é no campo hipotético. Né? Deus me livre e guarde. De uma coisa que tem certeza, o Brasil não seria atingido. Nosso histórico, né, militar, nosso histórico de conflito, nosso histórico, assim, até geopolítico mesmo, em relação a situações tensas como essa, é de neutralidade. Então, o Brasil, ele é um país, ele é pacífico, ele é o cara, se a gente entender assim, é o cara do diálogo. É o boa praça. É o boa praça. Meu irmão, vamos conversar, irmão, vamos falar, tá entendendo? O nosso país seria esse. E se fosse atingido, o Nordeste não seria atingido. Agora, eu acho que a gente vai ter um conflito em uma escalada maior. E o problema da guerra, de guerras que a gente chama de guerras mundiais, Luiz, são as consequências. São as consequências. Chegou aí, foi... É o pós. Chegou aí o patrocinador, Natan, Sandubaria do Natan. Eita! Eu vou quebrar o protocolo aqui. Olha, vou comer aqui mesmo, não vou levar pra casa não. Chegou chegando. Obrigado, Natan Sandubaria. Ali na Forene. Ali próximo... A melhor da região. Próxima pizzaria da Neide. Como que é aqui? Boa. Tem nome? Como que é?
Comer um cheeseburger, ou comer assim, comer passaporte, não passaporte eu me melo demais. Isso aqui é pro convidado, Boa. não sei se o convidado vai Obrigado. querer Valeu, comer. Natan. Tá com a barba grande aí, Barbinha aqui, um pouquinho, né? eu vou comer. Barba não tem nada a ver com processo muçulmano e tal, né? Pra deixar aqui. Ei, bonito, cheiroso, viu? Tem refri? Eu vou. Meu refri não. Pega aqui, por favor, Cris. Mas pode concluir, David. Não, assim, na perspectiva de um processo bélico, né? Se eu fosse apostar, que nós estamos na eminência, e ficaria aquele bloquinho, né? Irã, Rússia, China, aí Pode pegar. Síria, deixa eu ver, Cisjordânia, boa parte dela, né, que é o território palestino, Líbano, do lado iraniano, e do lado de Israel, você tinha boa parte da comunidade europeia, você tinha França, você teria Inglaterra, Estados Unidos, você tinha Europa, né, boa parte dos representantes do Conselho de Segurança da ONU da Europa, e os outros dois do Conselho de Segurança, que é a Rússia e a China, apoiando o Irã. E não seria legal testemunhar isso. Porque nós não estaríamos mais em 45. Né? Não seria um conflito que ocorreu entre 14 e 18, porque a Primeira Guerra vai de 14 a 18. A Segunda vai de 39 a 45. Nós não estamos com isso agora. Nós estamos com drone, irmão. A galera hoje, as guerras, né? As guerras passadas, ela precisava de homens armados invadindo territórios. Hoje não precisa. Hoje de uma salinha ali, você controla as mísseis, os drones, você controla tudo isso aí. Eu tava vendo, velho, que tem uma tecnologia que os caras lançam tipo o vírus pra entrar nas máquinas e tal. Deixa eu falar sobre isso. É um gás. Meu Deus. O governo sírio do Assad foi condenado, foi acusado, condenado não. Ele foi acusado de utilizar armas químicas durante o conflito interno que a Síria testemunhou, né? Esqueci o nome, mas eu vi. É algo surreal. É algo surreal. Imaginar que o cara solta um vírus e aí ele invade as máquinas e as armas químicas, elas. Na verdade, toda essa situação ela envolve armamento químico, né? A arma nuclear ela é química. E assim, todo mundo entende que a utilização do conhecimento nuclear é para fins pacíficos, deveria ser para fins pacíficos, mas se você observar, quem provocou um não fim pacífico, cara, eu tenho que citar isso porque eu não posso sair daqui sem deixar claro a presença marcante de um discurso, de uma narrativa estadunidense. E é muito ruim, Luiz, você saber que boa parte das pessoas que vão estar assistindo a gente, elas entendem os Estados Unidos como sendo mocinhos. E observe, eu não quero pintá-los como vilões, muito menos quero atribuí-los a mocinho. Eu queria que a gente pudesse reproduzir o seguinte, velho. Desculpa, qual é a sua idade? 30. Você cresceu. Idealizando os Estados Unidos. Idealizando os Estados Unidos, principalmente em filmes. Quem eram os vilões dos filmes de Hollywood? Os vilões de filme era agente espionado, de espionagem russo, árabes, sobretudo árabes muçulmanos, a China e mexicano, pô. Mexicano, verdade. Compreende? Então eles criam os inimigos. Como a indústria de Hollywood ela é muito grande, a galera massifica produções cinematográficas com essa narrativa. A gente que está aqui só absorve esse conteúdo. Só absorve. Me diga qual foi, dentro do território ocidental que você reside, Luiz, o jornal que publicou algum tipo de ponto negativo, aliás, negativo não, positivo para essa condição Irã-Israel.
Porque o Irã e Iraque foi na década de 80. Pra falar a verdade, eu não tenho acompanhado, porque eu mal assisto TV aberta hoje, eu vejo mais podcast, então termina sendo um pouco mais enviesado por conta dos convidados. A depender. Tanto que eu quando a gente conversou sobre a conversa, eu fiz questão de dizer, eu não vou para defender. Não vou para defender. E assim, se eu assumisse aqui uma postura sofista, né, da filosofia, eu teria argumentos tanto para defender um lado quanto para defender do outro. Mas como eu disse, eu venho aqui como um profissional que vem... Do conflito. Exato, o início histórico do conflito e separar, velho, é assim, 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 aconteceu isso, isso e isso. E, pessoal, gosto muito de dizer isso para meus alunos, não acreditem em mim. Pesquise. Vamos pesquisar, né? Pesquise. Pegue esses dados, pegue o recorte. Tenho certeza que todo esse episódio ele vai ter bons recortes. E nesses recortes, pegue o dado, pegue a data que eu citei, pegue o país que eu falei e vá lá. Vá na BBC, vá no El País, vá em sites confiáveis. Sites confiáveis. Veja nos livros de história, converse com professores de ciências humanas que vocês possuem e eles vão lembrar a vocês sobre essa situação. Gosto muito de dizer isso. Não acreditem em mim, porque eu poderia assumir uma postura aqui totalmente falaciosa e trazer narrativas bonitas, porque a gente aprende a falar bem dentro da docência. A gente aprende a falar bem, pô. Mas não, eu não vou sair da minha casa, não vou produzir um conteúdo que vai ficar eternizado na internet para minha filha futuramente assistir e dizer, pô, pai, o que é isso? Eu tenho um compromisso hoje, entende? Inclusive, você falou aí a escolha do nome da sua filha, curioso, Atena. Atena Ferreira Moura. O nome da minha filha foi muito pensado, minha esposa não se opôs a em nenhum momento, porque eu entendo Atena como, de fato, a deusa da sabedoria, aquela que produz as coisas. Ela também é vista como deusa da guerra, né? Mas é uma das... Mas a ideia é sabedoria. Minha filha, ela vai ter esse... Eu vou ter esse cuidado. Como eu disse, é uma das profissões mais legais que eu vou assumir futuramente, Luiz. E eu acho isso ser legal exatamente pela forma como eu imagino. Se eu colocar tudo que eu imagino em prática, minha filha vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque é muito ruim você criar alguém, né, num mundo como esse, num mundo controverso como esse, no mundo de fake news, no mundo de falácias, no mundo de violência, no mundo onde você vê crianças submetidas o tempo inteiro a ter o seu conhecimento atribuído a cortes de TikTok. Isso me dá uma agonia absurda, irmão. Doideira. Uma agonia absurda. E eu estou aqui acompanhado de um amigo de longa data, professor Gabriel Ramos. Professor de quê? Professor de Sociologia também, uma das pessoas mais inteligentes que eu tenho a oportunidade de conviver. E a gente se conhece há mais de 30 anos. Uma das maiores autoridades intelectuais sobre Karl Marx dentro do estado de Alagoas está ali sentado. E é formidável ver como a gente conversa, como a gente pensa o futuro. Né? Ele também se planeja para ser pai e a gente conversa sobre a criação dos nossos filhos. Entende? Então, imaginar nossa infância, que nossa infância ela foi na periferia de Maceió. Eu sou fruto do Eustáquio Gomes, sou nascido e criado. Eu costumo dizer, sou preto pobre da periferia. E a gente tem hoje a oportunidade de descer a cidade para dar aula em grandes escolas, em boas escolas. Então a gente contribui para a educação da burguesia nesse paralelo, né? E ser respeitado como eu tenho sido por boa parte dos meus alunos, dos meus colegas, é muito, muito bom. E agora eu tenho um compromisso de manter esse legado, até minha filha ter ciência de quem foi o pai dela e de quem vai ser. Véio. Que massa. Eu tenho Isso me lembrou um episódio de Breaking Bad, que quando tu assistiu já? Eu nunca consegui passar a segunda temporada. No começo é chatinho mesmo. Aí o Walter, quando ele sabe que vai ser pai e que tá com câncer, ele grava um vídeo pra filha dele assistir quando ela tiver grana e tiver entendimento, né? E aí ele grava um vídeo falando de todas as idealizações dele pra ela e tal, que é uma pena que ele não vai poder estar lá quando ela ver esse vídeo e tal. É muito massa.
Bom, nunca assisti assim, né? Não vi isso, mas é muito parecido, então. Muito parecido. Porque o que eu penso, vai, é muito legal, pô. Muito legal mesmo, essa ideia de você ter alguém ali sob seus cuidados, e boa parte daquilo que ela vai ter acesso de informação é você quem vai dar. Eu não vou limitar minhas filhas de ver situações que eu penso contrário e tal, não. Tem que ser um processo plural, democrático, que eu entendo que tem que ser assim. No entanto, a gente vai esclarecer. Eu vou até confessar aqui, filha, quando você assistir esse episódio, saiba que os castigos que eu estou lhe dando agora já foram pensados anteriormente, viu? Porque se você desobedecer... Olha, por que você hoje lê Crítica da Razão Pura do Kant? Você está lendo Crítica da Razão Pura do Kant porque você fez alguma coisa. Você tem que me explicar o que ele foi... o que ele quis dizer. É o castigo. Você vai ler livro de filosofia e você me explicar. Se você conseguir explicar certamente, aí você vai conseguir ter liberdade para fazer alguma coisa. Se não, irmã, vou começar a tirar suas coisas. Viu? David, tu acha que a gente conseguiu explicar bem tudo até aqui? Tu tem alguma... Eu que, na verdade, pergunto a todos vocês que estão aqui nos bastidores, e até você também, Luiz, se pra mim, ficou claro. Pra mim, sim. Eu, inclusive, vim querendo entender mais essas nomenclaturas, né? Xiita, sunita, não sei o quê. Ayatollah. Ayatollah é um sobrenome? Ayatollah, não, é um título. Mas muito massa. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores, Natan Sandobaria, Pastor Tyron, Pastor Douglas Lima, Juliana Meligoni, Storymaker, Costura Zil e o Kevin Tenório Produções. E o Raí do podcast, né, velho? Não pode deixar de agradecer todo o apoio. E, velho, eu quero agradecer ao David pela humildade e pela aula, né? E é uma aula que ela não é uma aula técnica apenas. Ela é uma aula... Como é que eu posso falar, Juliana? Qual a palavra que eu posso falar? Humanizada? Você consegue entender e conversar. Gentileza sua, querido. Irmão, obrigado, velho. A gente precisa encerrar porque... Não, sim, se lugar puder... de quando chegar patrocinador aqui, a gente não vai mais precisar desse negócio de 1 hora, não. Bota pra rolar aí 3, 4 horas. 3, 4 horas. Estou à disposição, pessoal do Chamado Cast. Estou à disposição sempre que puder. Venho com muito prazer, tá certo? O projeto que vocês fazem, essa diversidade de convidados, essa diversidade de temas é muito importante. Maceió, a Rio Largo, Maceió, a região metropolitana da cidade, na verdade, ela vai produzir bons conteúdos, e você está aqui assistindo isso, um cara que conduz muito bem, uma produção maravilhosa que aqui está, e certamente outros bons temas virão. Então não deixe de seguir, compartilhe esse vídeo, que vai vir muita coisa legal por aí. Inclusive, a gente pode começar a pensar num tipo de série sobre determinado tema e trazer sempre o David aqui, né? Pra gente falar sobre determinados assuntos aí. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão assistindo esse episódio aí agora. E sigam a gente no Instagram, sigam o David no Instagram, sigam o Raí Podcast no Instagram. E no TikTok também, a gente tá começando a soltar uns conteúdos no TikTok. A gente ainda não tem uma grande quantidade de seguidores lá, mas estamos conseguindo. Daqui a pouco a gente começa a fazer live por lá também. E é isso. Valeu! Valeu!